A gente nota que o senhor traz consigo o amor e o ódio. Tem pessoas que amam o senhor e tem pessoas que dizem, não, doutor Lair, eu não gosto dele. Tá. Por que isso acontece, doutor? Uma pessoa para estudar tem que fazer igual eu faço. Não tenho nenhuma necessidade financeira. Mas a pergunta pro senhor, o senhor não precisa mais de dinheiro, por que o senhor continua? Não é um momento. Isso acontece com nós mulheres, quando chega em casa com a sacola da loja, daí diz, mas pra que eu fui Pra que comprar? que eu Na hora vou foi comprar? tão bom, né, doutor Lair? Então, mas você vai ver que o melhor momento é aquele que você estava ajudando alguém. É o remédio, eu digo, é o remédio mais barato que tem no mundo. Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. De Minas Gerais para o Brasil e para o mundo, Lair Ribeiro, o melhor que tá tendo. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que tá tendo. Que honra. Maravilha, um prazer conhecer vocês pessoalmente, né? A gente bateu um papo por telefone, né, doutor Lair Ribeiro? O sinal foi muito agradável. E tiveram muitas perguntas. O pessoal não entendeu que era gravado. Estamos aqui para respondê-las. O pessoal tentou perguntar achando que era ao vivo, doutor, aquele dia. Então, o meu foco é na saúde, entendeu? Nós médicos aprendemos 6 anos de medicina a cuidar de doença. Então, se você for médico e não achar nada, fala assim, ó, você volta quando você ficar doente. Porque eu só sei tratar de doença. Somos treinados para isso. Eu mudei o meu foco e passei a tratar de saúde. Porque se você cuida da sua saúde, você é um doente a menos no Brasil. Que o Brasil já tem gente doente demais. Ô, doutor, o senhor tinha um foco, né, inicialmente com os livros, o senhor tinha um foco mais do que na autoajuda, do sucesso, uma relação diferente. Como é que foi essas transições Nós temos que voltar um pouco mais. Eu estava no Peter Ben Brigham, que é o principal hospital acadêmico de Harvard, em Boston, e eu tirei férias e vim ao Brasil. E eu sou de Juiz de Fora. Eu estava andando no calçadão da Rua Alfred e um indivíduo me abordou. Oi, Lair Ribeiro, tudo bem? Tudo bem. Eu fiquei sabendo que você agora mora nos Estados Unidos. Falei, Pois é, eu tenho um cunhado que está com um problema cardíaco, você pode vê-lo? Falei, não, eu estou de férias. Quer esse galho para mim? Aí o cara tanto insistiu que eu liguei para um amigo meu, arrumei um consultório emprestado, convidei o cunhado dele. O cunhado chegou, sentou, começou a conversar comigo, falou assim, eu sou de uma cidade aqui de perto, chama Piquiri, tem acho que 10 mil habitantes, e lá só tem um médico, doutor. Falei, tá. Aí eu examinei ele direitinho e tal, fiz a receita. Quando eu acabei de fazer a receita, antes de entregar para ele, ele falou assim, eu gostaria de mostrar um negócio pro senhor. Falei, o que é? Eu passei ontem lá naquele médico e ele me receitou. O senhor pode ver? Falei, posso. Quando ele me entregou a receita do médico lá de Piquiri, e eu olhei a minha, elas eram exatamente iguais. Mesma coisa. Eu penso, esse cara é o único da cidade, nunca mais deve ter estudado depois que formado. Eu estou no hospital mais sofisticado do mundo, na Universidade de Harvard, e os médicos se igualam no receituário. Continuamos fazendo a mesma coisa? Foi isso que eu falei. Os médicos se igualam no receituário. Foi o primeiro impacto que eu tive. Pô, se todo mundo está fazendo a mesma coisa, não interessa se você está em Harvard ou se você está em Piquiri, deve ter alguma coisa errada. Não é possível. Pô. Foi quando eu comecei a ver que existe o outro lado da história. Então eu comecei a me interessar pela área de saúde. Perto do lugar onde eu morava tinha um senhor de uns 90 anos de idade, muito saudável, e ele tinha uma loja de produtos naturais. Eu ia lá, conversava com ele, seu Wade, ele começou a me emprestar livro, eu comecei a ler, eu comecei a descobrir um outro caminho. Só que rapidamente eu descobri que médico não gosta de falar sobre nutrição, porque nós não temos nutrição na faculdade. Nós temos, em 6 anos de faculdade, nós temos 6 horas de nutrição. E assim mesmo é para fazer fórmula pediátrica. Quem não é pediatra não vai aproveitar nada, entendeu? Então o médico sai da faculdade sem saber absolutamente nada de nutrição. Nem o gastro? Nem o gastro. O gastro sabe tratar doença gástrica, tá bom? Se você perguntar para ele qual é a dieta melhor para úlcera, ele vai te dar. Ele tá focado na doença só, mais nada. E a alimentação é uma coisa que é antes de você adoecer. O Hipócrates, o pai da medicina, 400 e poucos anos antes de Cristo, dizia assim, que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Se toda doença que você ficar sabendo, por trás da doença, existe um componente de desnutrição. Eu hoje não consigo ver nenhuma doença
que não tenha por trás ou uma falta de uma vitamina ou a falta de um mineral. Então, quando você começa a estudar profundamente a nutrição, eu sou nutrólogo também, além de ser cardiologista, o CRM permite você ter 2 especialidades, eu tenho 2 especialidades oficiais, eu sou cardiologista e sou nutrólogo. Eu fiz questão de ir lá estudar para poder dizer aqui, como eu estou dizendo, que eu tenho título. Tem propriedade, né? Porque antes, eu sempre, quando eu comecei a me envolver com nutrição, eu recebi uma crítica dos meus colegas. Pô, esse cara é cardiologista, por que ele tem que se metendo aí, pô? Essa área. É assim? Então tá bom. Então vou lá e vou fazer o curso. Para vocês verem. Doutor, as pessoas... a gente nota que o senhor traz consigo o amor e o ódio. Tem pessoas que amam o senhor e tem pessoas que dizem, não, doutor Lair, eu não gosto dele. Tá. Por que isso acontece, doutor? Eu diria que a maioria gosta. Só não gosta de mim quem nunca leu o meu trabalho. Quem nunca foi numa apresentação minha. Esse não gosta. É aquela história, não li e não gostei. Quer dizer, não sei do que está falando, mas também não gosto. É mais ou menos isso? Entendeu? E isso eu incomodo as pessoas. O conhecimento, nós falamos na vez passada, o conhecimento incomoda profundamente, porque se eu começo uma linguagem médica que o colega não entende, eu incomodo ele. Então isso é natural. Onde você já viu uma pessoa praticar um pioneirismo e não ter resistência? O Galileu Galilei foi o primeiro cara no mundo a ter uma prisão domiciliar. Ele não usava tornozeleira eletrônica. Mas você sabia que foi oficialmente, a primeira prisão domiciliar? Por que ele ficou preso o resto da vida, na casa dele? Prisão domiciliar. Porque ele falou que o Sol era o centro do sistema solar, e não a Terra. E ele provou isso. E assim mesmo, ele ficou em prisão domiciliar o resto da vida. Você entendeu? Então, quando você mexe no status quo, quando você traz uma ideia... Porque é o seguinte, se você achar que tudo está certo, você me desculpe, você não tem nenhuma esperança de progresso no mundo. Mas está tudo certo. Então, onde é que vai estar o progresso? O progresso vem, geralmente, quando você descobre, opa, não é do jeito que estavam falando. Se você pegar um livro de ginecologia obstetrícia de 1920, como eu peguei, e lá está dizendo assim, quando uma mulher grávida se sentir muito ansiosa, ela deve começar a fumar, porque a nicotina acalma. Jesus. Você acredita nisso? Está no livro de 1920. Hoje, uma mulher grávida não pode nem passar perto de alguém que fume. Agora, se você achar que aquele conhecimento lá era o fim do mundo, era aquilo mesmo, nunca teria evoluído. Era todo o conhecimento. Não é porque está no livro que está certo, né, doutor Lair Ribeiro? Exatamente, não é porque está no livro que está certo. Mas das teorias, por exemplo, que o senhor defendia, muitas mudaram? Por exemplo, o senhor falava de um tipo de coisa que realmente já mudou, já evoluiu, já aconteceu mudou. muita coisa? Vou te dar um exemplo que mudou. Eu falava assim, você tem que tomar o café da manhã como um rei ou uma rainha, almoçar como um príncipe ou uma princesa e jantar como pobre. Eu falava isso. Hoje, eu acho o seguinte, quem não tem o café da manhã está melhor. Porque hoje veio o conceito que eu me convenci, foi duro porque eu falava o contrário, que eu me convenci que o jejum intermitente é um grande remédio. Aliás, se você olhar na Bíblia, tem mais de 40 citações lá de jejum. Todas as religiões do mundo têm um aspecto de jejuar. Então o jejum é o remédio, eu digo, é o remédio mais barato que tem no mundo. É o jejuar. Eu sei que quem está escutando está dizendo, poxa, o único paladar que eu tenho é comer, a única alegria coisa boa da minha vida. Da minha vida sobrou mais nada, né? Então, você está querendo me tirar isso? Não, eu estou querendo dizer o seguinte, se você janta às 6 da tarde e só vai tomar o café meio-dia do dia seguinte, você ficou 18 horas descansando do seu estômago, descansando do seu pâncreas, porque uma das doenças que mais cresce no Brasil é a diabesidade, que é a combinação da diabetes com a obesidade, que é um dos que mais cresce, tem. E agora, se você faz o jejum intermitente, que tem muita publicação científica sobre o assunto, só que é uma coisa, o brasileiro em geral, o profissional de saúde brasileiro em geral, ele não lê. Essa é a grande verdade. Porque ele trabalha intensamente, eu entendo isso, ele trabalha 14 horas por dia, quando ele chega em casa à noite, se bobear, ele dorme no Jornal Nacional. Assistindo o Jornal Nacional, porque ele não aguenta, é muito esforço. Então, uma pessoa para estudar tem que fazer igual eu faço. Não tenho nenhuma necessidade financeira, a minha mulher administra tudo que tem que administrar, eu só fico por conta disso. Eu começo, às vezes, 5 horas da manhã,
Vou parar Vai seis- estudar o dia inteiro, Vou parar estuda o dia inteiro. todo dia, toda hora. Mas a pergunta pro senhor não precisa mais de dinheiro. Por que o senhor continua? Porque eu tenho uma missão na vida. Transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa com amor e sabedoria. Isso não tem preço, não é o dinheiro. Se eu perguntar para você assim, claro que a pergunta é retórica, você não precisa responder. Se eu perguntar para você assim, mano, quais são os melhores momentos da sua vida? Você não vai dizer, quando eu comprei um Mercedes novo. Não, Mercedes novo você compra, tira ele da loja, você, eu já me arrependi, perdi 20%. Você entendeu? Não é um momento. Isso acontece com nós mulheres, quando chega em casa com a sacola da loja. Daí diz, mas pra que eu fui Pra que comprar? que eu Na hora comprei? foi tão bom, né, doutor Leite? Então, mas você vai ver que o melhor momento é aquele que você estava ajudando alguém, que você estava se relacionando com um ente querido. É o que vem na memória, né? É o que está rico ali na memória. É uma vivência. Porque o que adianta você passar por. Eu acho que quando nós morrermos, quando nós transcendermos, quando nós mudarmos o nosso endereço cósmico, quando nós chegarmos lá do outro lado, eles vão dizer para você o seguinte: o quanto que você custou? O senhor é espírita? Qual a nota que você dá de 1 a 10?